resposta de Jesus: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas conhecem muitas Escrituras, é muito importante as Escrituras e nós temos que ter ciência e entender as Escrituras. Mas também nós precisamos conhecer o poder de Deus, e só se conhece o poder de Deus pela oração. Amém? É experimentando, é sentindo, é realmente, sabe, é sentindo o poder de Deus, é sentir Deus. Agora, queridos, nós precisamos amadurecer nessa área. Amadurecer nessa área. Eu digo para os irmãos que precisamos entender como amadurecer. Eu, por exemplo, quando me converti, eu me lembro que, né, recebi lá batismo no Espírito Santo e tal, né, e ficava lá. Só que eu não sabia que eu posso crescer, eu posso, né, crescer nessa área de tal forma que o Espírito Santo trabalha no meu coração, né, porque vem a emoção também, né, mas tem aquela questão de o Espírito Santo trabalhar no meu coração e eu começar a enxergar de forma diferente. E eu percebi algo interessante e aprendi, inclusive no livro do Luciano Subirá, ele fala sobre isso, e eu já tinha percebido também. Por exemplo, qual que é o objetivo de falar em línguas? Alguém já se perguntou sobre isso? Porque a Bíblia diz que se não houver intérprete, que não, né? Porque senão todo mundo vai achar que todo mundo aqui é doido, né? Falando em língua, ninguém está entendendo nada, né? Qual que é o objetivo? Eu sempre me questionei quanto a isso e comecei a orar, e depois que eu li o livro, aí eu entendi realmente qual é o objetivo. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Eu não estou entendendo nada do que eu estou falando. Essa é a verdade. Ninguém entende o que está falando. Mas o Espírito Santo, se você fica mais sensível à voz do Espírito, e ele começa a falar no seu coração coisas que você não tinha percebido. Você está falando em línguas, mas ao mesmo tempo a sua mente está mais sensível à voz do Espírito. Então esse é um dos objetivos principais, mas é uma coisa particular minha com Deus. Amém? Sabe, queridos, é uma coisa particular. Eu me lembrei aqui de um caso interessante também, estou falando de oração só para os irmãos entenderem. Eu fiz um curso no Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, eu sou técnico têxtil, fiquei 1 ano e meio no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro não é brincadeira não, né, queridos? Vocês sabem muito bem como é que lá a coisa pega. Eu morei no Meier, né, que é a zona norte, né, e o Senai, no Senai que eu fiz o curso, ficava do lado de uma favela. E lá estava eu vivendo do lado de uma favela. Pensa no perigo. Eu falei, Deus, eu preciso do Senhor, né? Mas eu frequentava uma igreja batista, inclusive, lá perto. O que eu queria ressaltar é isso. E eu fui no culto, e o pastor tinha convidado um pastor norte-americano para estar lá. O pastor brasileiro, né, o pastor de lá, não entendia uma palavra, não falava inglês de jeito nenhum, sabe? Não entendia nada. E o americano não falava português também não, entendeu? Tinha um intérprete, é claro, né? Lá o intérprete. Então, o pastor norte-americano pregou, né, com o intérprete e tudo mais, e aí o pastor brasileiro convidou nós para estarmos lá no fundo, para orarmos. Amém. Glória a Deus. De repente, o pastor brasileiro, né? É porque eu esqueci o nome dele, querido, mas então o pastor brasileiro começou a falar em língua. E o pastor norte-americano começou a falar, o pastor norte-americano começou a falar em língua. E o pastor brasileiro começou a interpretar o que ele estava falando. Começou a falar em português o que ele estava dizendo em língua. Aí um irmão até falou assim, os dois não sabem falar a língua natural aqui, né? O inglês e o português, mas na língua dos anjos os dois se entenderam aqui. Achei interessante aquilo, queridos. Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus nos pega de surpresa em certas situações. É tão interessante isso.
Mas nesses dias, queridos, nós precisamos intensificar a oração, sim, tá? Por quê? Por que nós precisamos intensificar a oração? Porque nós estamos acionando o maior poder que existe para destruir o mal que está assolando famílias e nações. Você está acionando o maior poder, que é Deus. Sim, o inimigo está vindo com tudo. Alguém disse, né, para mim assim, você não acha que nós estamos vivendo os tempos finais? Eu acredito que sim, embora eu tenha muita ressalva quanto a essa questão de tomar cuidado com isso, mas eu acredito que sim. Mas nesses tempos finais aí é que nós precisamos dobrar as nossas orações, porque a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar, e nós temos que tomar cuidado com isso. Mas está assolando nas famílias, são jovens que estão se perdendo nessas loucuras que nós falamos aqui antes, pessoas que estão se esfriando cada vez mais. Uma determinada igreja, eu estava ouvindo para o meu espanto, né, uma igreja, e ele elogiando a chefe, né, dessa igreja, vamos dizer assim, porque ela disse que a igreja tinha que se modernizar, então tinha que ter casamento homossexual, tinha que ter, era normal. E eu olhava para aqueles bispos, vamos dizer assim, pensando comigo, meu Deus, onde nós estamos? Onde nós estamos chegando? Não é assustador, querido? Nós precisamos orar, queridos. Precisamos orar pelo Brasil, como nós falamos aqui, pelas eleições. O que está em jogo é a nossa liberdade. Nós, né, não vou ressaltar aqui mais. Precisamos orar mais, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, é outra questão, querido. Não é pessoas. Não, a luta nossa não é contra carne nem sangue. Há um espírito maligno que está por trás de tudo isso. Evidentemente que tem. É óbvio. E só se vence ele quando nós começamos a orar. Só se vence, né, esses ataques, essas setas inflamadas do maligno, quando a gente começa a nos posicionar em oração. Amém, queridos? Mas contra, né, toda potestade do mal, como diz a palavra, então nós, sabe, queridos, nós precisamos entender que no mundo espiritual, o mundo espiritual é real. Como dizia um antigo professor meu, ele era até judeu, né, messiânico, ele dizia, o mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico. E nós percebemos que há uma influência, sim, muito forte. Precisamos orar para que o nosso, também nós mesmos, nós precisamos orar para que o nosso eu diminua e que ele cresça, amém? Para que ninguém queira aparecer, eu sou o tal. Não, querido, precisamos orar para que o nosso eu diminua e Jesus cresça. Precisamos orar para que não venhamos a desanimar ou esfriar na fé. Sim, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Depois pandemia, muitas pessoas foram atingidas e nós temos que orar, né, para que essas pessoas não venham a desanimar ou esfriar. Nós estamos visitando, eu e minha esposa particularmente, estamos visitando todos os irmãos aqui, tá? E se eu não visitei, por favor, pastor, você não foi na minha casa não, pode convidar que nós faremos questão de ir. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar juntos. Cristianismo é relacionamento, nós precisamos estar juntos um com o outro, fortificando um ao outro, amém? Precisamos entender que cristianismo é relacionamento, né? E precisamos estar, né, ligados um ao outro, e por isso nós estamos orando, intensificando também as visitas também, intensificando a oração, intensificando para que, né, os inimigos de Deus caiam por terra agora, né? E os inimigos de Deus são, né, o diabo, a sua potestade, que infelizmente tem usado pessoas também, mas a nossa luta é contra aquele que está por trás disso. Então há 3 aspectos da oração que eu gostaria de destacar, amém? O primeiro aspecto é, que bem faz a oração?
Qual que é o bem que essa oração faz? E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, né? Os irmãos que são bereanos, por favor, né? Ou seja, que tem que examinar as Escrituras, tá bom? Examine as Escrituras para ver se tem algo que nós temos falado que não está de acordo. Querido, eu dou liberdade para você chegar perto de mim e falar, pastor, aonde tem isso na Bíblia que o senhor citou aqui, por exemplo, né? Então você precisa ser um cristão bereano. Você precisa, né? Vamos analisar nas Escrituras. Por isso que nós precisamos ir para as Escrituras. Mas o que está escrito lá em 2 Crônicas 6:30. Pessoal da mídia. 2 Crônicas 6:30. 2 Crônicas 6:30. Todos acharam? Menos a mídia. Bom, então vamos lá. Ouve dos céus. Isso. Ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e trata cada pessoa de acordo com o que merece. Uma vez que só tu conheces o íntimo de cada um de nós. Sim, só tu conheces o coração do ser humano. Amém? Quem que conhece o mais íntimo do ser humano, querido? Deus. Deus sabe cada pensamento que passa nos nossos corações nesse momento, não é verdade? Ele conhece, não adianta tentar, né, enganá-lo, ele sabe exatamente o que passa nos nossos corações. Mas o que me chama a atenção aqui é que Salomão, ele pede para que Deus possa ouvir dos céus e tratar a cada um conforme o que merece. Ainda bem que nós estamos no tempo da graça, amém? Sabe, queridos, você já se sentiu longe de Deus? Separado por um sentimento de fracasso, problemas pessoais? Sabe quando a gente fica assim, nossa, mas tudo que eu estou tentando aqui, eu estou fracassando. Eu estou tentando resolver uma questão e não estou me dando bem. Eu estou tendo dificuldade. Você já se sentiu assim? Separado, né? Parece que Deus está longe da gente, os problemas estão aumentando, está se avolumando e parece que Deus está distante. Você já se sentiu assim? Além de mim? Queridos, todos nós somos seres humanos sujeitos a passar por situações assim. Mas é aí que nós temos que entender que precisamos orar. Porque na oração de Salomão, ele enfatizou o fato de que Deus permanece pronto a ouvir o seu povo. Deus está pronto para te ouvir, amém? Deus está pronto para ouvir o que você está falando com Ele, a perdoar os seus pecados e restaurar o seu relacionamento com Ele. Ele está pronto para fazer isso. Muitas vezes nós nos sentimos, sabe, como que se Deus tivesse, está acontecendo isso porque Deus está me castigando. Para com isso, querido. Para com isso. Não é nada disso. Deus quer, muitas vezes Deus permite certas situações difíceis na nossa vida para que você reaja e diga, agora que eu vou orar. Agora que eu vou buscar. É quando a coisa está ruim, é que nós temos que buscar, sabe? E aí nós vamos buscar. Por quê? Porque Deus está querendo fazer algo tremendo, amém? E Ele vai fazer algo tremendo na tua vida, você crê nisso? Queridos, o inimigo, ele cochicha nos nossos ouvidos o tempo todo, que Deus não vai te ouvir não, tá? Você aprontou, né? Você está aprontando, né? Deus não vai te ouvir não, viu? Você não merece não, você não é merecedor não. Não é uma verdadeira batalha na mente da gente? O inimigo joga verde para colher maduro, né? Então ele fica cochichando. Você sabe, né? Você sabe o que acontece, né? É igual, por exemplo, uma vez, há muitos anos atrás aqui na igreja, eu me lembrei de um pastor que estava aqui, ele me contou isso, né? Rindo, mas
que ele foi expulsar um demônio. O demônio estava aqui, ele foi expulsar. Sai, demônio. Aí o demônio falou com ele assim, ó, não vou sair não, você comeu linguiça hoje? Aí, ele com linguiça ou sem linguiça, sai, demônio. Eu fiquei pensando assim, oh meu Deus do céu, que bobeira, né? Que o inimigo... Agora eu fico pensando assim, será que ele não fica cochichando na cabeça da gente? Sim, querido, ele fica cochichando o tempo inteiro para a gente cair na dele. É uma verdadeira batalha na mente. Nós estamos sempre, sabe? Joyce Meyer, né, ele até escreveu um livro sobre isso, a batalha na mente. Porque, queridos, há uma batalha. Há pensamentos que surgem que você acha que é o seu eu, é o que você, mas não é. Há uma batalha. Nós precisamos, e sabe como é que a gente luta e é vencedor nessa batalha? É quando nós começamos a orar. Porque aí o inimigo se afasta, aí ele não vai, né? Ele vai parar de cochichar, porque se tem uma coisa que ele tem medo, que ele tem temor, que ele tem, né, morre de medo, é exatamente um cristão que ora. Um cristão que ora, ele, né, tem dificuldade, por quê? Porque ele sabe que ele não pode se aproximar, porque tem os anjos do Senhor que estão ao nosso redor, amém? E é por isso que nós precisamos orar sempre. E outra coisa também, se confessarmos os nossos pecados, Ele não é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, conforme 1 João 1,9. Nós apenas, né, nós precisamos confessar e dizer, Deus, eu confesso. Por exemplo, aqui na oração tem sempre um momento de adoração, né, para os irmãos entenderem. Nós temos um momento de adoração, porque é um momento de adorar, só adorar, mas nós temos um momento também de pedir, mas nós temos também um momento de confessar os pecados, e aí você vai confessar, e você e Deus, né? E depois você tem um momento de consagrar a sua vida totalmente a Ele, e um momento que o Espírito Santo vai ser derramado na tua vida. São momentos diferentes aqui, mas entenda, nós percebemos que nós precisamos a cada dia, né, orar e adorar, consagrar, confessar, buscar o Espírito Santo todos os dias. Precisamos tomar essa posição. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sabe por que é importante isso? Porque o inimigo cochicha. Você aprontou, você fez isso, você fez aquilo, você comeu linguiça, você fez isso e aquilo mais, né? Então é um absurdo ele acusar a pessoa de ter comido linguiça, né? E Ele não só perdoa, mas restaura a nossa comunhão e relacionamento com Ele. Ele restaura. Sabe, queridos, nós temos que entender que nós temos que andar por fé e não por vistas. E Ele restaura a nossa comunhão, porque a partir do momento que nós nos sentimos indignos de estar até na presença dEle, qual que é a nossa vontade? A nossa vontade é baixar a cabeça e não fazer mais nada. É nem orar. E aí parece que o céu é até de bronze, porque a gente não tem nem vontade mais de orar. Mas é aí que está o perigo, é aí que você precisa orar. No Salmo 4, verso 3, diz assim, diz que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Salmo 4, 3. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando o quê? Eu o invocar. Então, quando é que Deus vai te ouvir, queridos? Quando você o invocar. Sabe, queridos, os queridos, quem são esses queridos, né? Os queridos são aqueles que são fiéis e devotados a Deus, evidentemente. Davi sabia que Deus, né, que é a oração de Davi sabia que Deus iria ouvi-lo e respondê-lo quando ele clamasse. Davi, ele tinha essa prerrogativa, que ele sabia que quando ele clamasse, Deus ouviria. Nós também podemos ter certeza de que Deus ouve nossas orações. Tenha certeza disso, queridos. Deus ouve e responde quando clamamos a Ele. Pastor, mas eu já clamei, já orei, mas não respondeu não. Deixa eu te falar.
é sim, Deus vai te falar sim, ou talvez não, ou talvez vai falar, espera um pouquinho, não é o tempo ainda. Espera que Deus vai te responder. E no momento certo Ele vai te abençoar. Amém? Nesses dias, né, que nós intensificamos nossas orações, querido, nós estamos presenciando curas. Sim, estamos presenciando curas. Mas nós temos orado também para aquilo que está nas trevas, que a luz do Senhor possa esclarecer. Amém? Nós temos que orar, nós estamos orando nesse sentido. Coloque em destaque aquilo que está em trevas. Deus, porque nós queremos andar na luz. Sabe por que nós estamos orando assim, querido? Por que nós estamos assim? Para avançar, você tem que impedir, nós temos que orar e entender que se tem algo impedindo, tem alguma coisa. Por exemplo, vamos falar do pecado de Acã. Josué estava para conquistar, né, nações, mas o povo, né, tentou insurgir contra uma cidade, se não me engano é Ai, né, e ai deles, porque eles apanharam bastante naquele dia. E Josué ficou, mas o que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo conosco? E aí, quando eles foram orar, Deus revelou que tinha um pecado, e o pecado era de Acã. Acã tinha feito algo que fez com que toda a nação de Israel sofresse. Por isso que nós precisamos, querido, orar para que aquilo que está em trevas seja, né, colocado claro, sabe? Porque Josué só conquistou depois de ter o quê? Depois de ter revelado o pecado de Acã. Então nós temos que entender que nós vamos avançar sim. Deus tem muito para fazer através desta igreja, amém? Deus tem muito para fazer, queridos. Olha, pode ter certeza absoluta de que Deus está fazendo algo, né, que a gente nem imagina, mas entenda, Deus quer que nós venhamos a andar na luz, amém? Então não pode haver trevas. É por isso que nós oramos nesse sentido. Às vezes pensamos que o Senhor não nos ouvirá porque ficamos aquém dos seus elevados padrões para uma vida santa. Nossa, estou muito aquém dessa vida santa. Mas se confiarmos em Cristo para a salvação, Deus nos perdoa e nos ouve, e Deus vai fazer a sua obra. Amém? O diabo, querido, está sempre nos acusando, não é verdade? Esse não é o papel do diabo, nos acusar? É o papel dele, né? Hoje, na linguagem jurídica, eu acho que seria o promotor, né? O acusador é o promotor, né? O promotor que acusa, né? E ele acusa diante de quem? Do grande juiz, que é Deus. É só você ver lá em Jó, né? Há uma acusação, sempre ele está nos acusando, né? O grande juiz é Deus. Mas nós temos um advogado que nos absolve de toda culpa, amém, queridos? Que é o advogado dos advogados, que é Jesus. Então ele nos absolve. Então não se preocupe que enquanto você estiver debaixo, né, do sangue de Jesus, te cobrindo todo pecado, Jesus é o teu advogado e ele vai estar te abençoando, mesmo diante das acusações desse promotor injusto. Quando você sentir como se suas orações estivessem ricocheando no teto, sabe quando você está orando e parece que não sai do teto? Parece que está, né, vai para o teto e volta, né? Parece que não está fazendo efeito nenhum, né? Quando você se sentir assim, lembre-se que você é um crente separado por Deus e Ele lhe ama. Ele vai te ouvir e responder sim, né? Embora as suas respostas podem ser, como eu falei aqui, espera um pouco, né? Não se precipite, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Espera no Senhor, não precisa preocupar não, porque Deus vai providenciar a tua vitória, Ele vai fazer a obra na tua vida, amém? Apenas espere no tempo certo, e no tempo certo, é o tempo de Deus, pode ter certeza que quando Ele ouvir, você vai ficar maravilhado, você vai se alegrar, porque o nosso Deus tem o melhor para a sua vida, amém? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, amém, queridos? Então entenda isso. Ele responde, ouve sim, né? E olhe,
olhe para os seus problemas à luz do poder de Deus, em vez de olhar para Deus à sombra dos seus problemas. Entendeu? Vou repetir: olhe para os seus problemas à luz do poder de Deus, ao invés de olhar para Deus à sombra dos seus problemas. Porque quando você olha para Deus à sombra dos seus problemas, você não enxerga solução. Mas quando você olha, vê os seus problemas à luz do poder de Deus, aí você vai ver a solução. Amém? Sabe, queridos, o diabo quer que você pare de orar, porque ele sabe dos estragos que isso faz a ele e o seu reino. Ele quer que você pare de orar. É um estrago um atrás do outro, sabe? É um festival de bombardeio, né? Eu até costumo dizer o seguinte: eu gostava muito de uma irmã que sempre falava o seguinte. Ela dizia assim: nós estamos numa guerra espiritual. Sim, nós estamos numa guerra. Numa guerra, quando você vai conquistar o inimigo, o que você faz? É a primeira coisa que as nações, né? Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, se não me engano, o Iraque, o que ele fez primeiro? Ele lançou os aviões, bombardeio. Para quê? Para enfraquecer o inimigo. É assim que se faz numa guerra. Agora, na guerra espiritual, querido, quando você ora, você está bombardeando o inimigo o tempo inteiro. Você está bombardeando. Quando você vai, você bombardeia para depois você ir com o tanque de guerra, ou seja, você ir lá evangelizar. Amém? Nesse sentido, bombardeia o inimigo com oração e você vai ver quanto que ele vai ficar fraco, e aí você vai poder levar a palavra em nome de Jesus. Porque tem certas coisas, queridos, que nós temos que entender o seguinte, que você pode ficar 30 anos na sua vida tentando convencer alguém ou tentando ganhar uma pessoa para Cristo, tentando fazer isso ou aquilo, mas se você começar a orar, em 5 segundos o Espírito Santo faz a obra. Porque Ele é Deus, amém? Ele é Deus, Ele é Espírito Santo, é Ele que faz. Não é Ele que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Então, se é o Espírito Santo, não somos nós com nossa capacidade intelectual para convencer qualquer um. É o Espírito Santo, amém? Por isso nós precisamos orar. Amém, queridos? Olha, queridos, se Deus, vem uma segunda ponto aqui que eu acho que é importante. Se Deus sabe tudo, muitas pessoas perguntam isso: por que orarem se Deus já sabe tudo? Uma boa pergunta, né? Vamos lá para Isaías 38, de 1 a 5. Porque naquele tempo Ezequias ficou muito enfermo à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz Yahvé, o Senhor: põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer. Não te recuperarás dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé: ó Senhor, lembra-te de que eu tenho andado na tua presença, de como tenho te servido com fidelidade e integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto lhe é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias: eis a palavra de Deus, a de Yahvé, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei o teu lamento e tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à tua vida. Valeu a pena Ezequias ter orado, querido? As consequências não foram muito boas, porque Ezequias teve Manassés, mas valeu a pena ele ter orado? Sim, 15 anos, né, que ele teve de sobrevida. Pensa, olha como é que Deus é maravilhoso. Então, quando Isaías foi até Ezequias, ele estava extremamente doente, falou da morte dele, mas Ezequias não se entregou, querido. Quando você recebe uma notícia ruim, tá? Você se entrega ou luta em oração para que Deus venha a remover, para mudar a situação. Você se entrega ou você luta? Querido, que essa igreja seja uma igreja onde nós temos de luta, de homens e mulheres que lutam. Eu não vou entregar de forma alguma, porque o meu Deus é maior do que o meu problema. Amém, queridos? O nosso Deus é maior. Não se entregue, porque Deus é poderoso para reverter a sua situação. Sim, Ele é poderoso para reverter a tua situação. Ele é poderoso para mudar a tua vida. Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na tua vida.
Amém? Mesmo que todas as evidências digam que a sua situação é de morte, ou de calamidade, ou de uma situação que não tem jeito, continue crendo, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Sabe, queridos, você clama a Ele, aí Ele vai mudar a situação, mas tem que clamar, é por isso que nós temos que orar, porque, sabe por quê? Porque da morte Ele muda para a vida, amém? Da enfermidade Ele muda para a cura, da pobreza Ele vem a riqueza, da maldição para a vida e vida em abundância na presença dEle. É por isso que nós temos que orar, orar e orar. Amém? Deus atendeu sua oração, permitindo que Ezequias vivesse então 15 anos, como nós vimos. Nós podemos mudar a situação que já está perdida, sim, em vitória, pois ao acionarmos o poder do Senhor, o Deus do impossível, Ele vai nos maravilhar a cada dia. Amém? Nós temos que crer, queridos, nós temos que orar, nós temos que dizer o nosso Deus é o Deus do impossível, aleluia. Em nome de Jesus. Então, queridos, o decreto que é para a morte, Deus está dizendo nessa noite para você, é vida, porque Deus está contigo, amém? O decreto que talvez tenham falado para você, você saiba que Deus é poderoso para mudar qualquer decreto, de maldição na tua vida também, em nome de Jesus. É só se humilhar como Ezequias fez. Podemos mudar a nossa situação, querido, é só se humilhar, é só orar e buscar a face do Todo-Poderoso, aleluia. Se você tem uma necessidade desesperada em sua vida, leve-a ao Senhor. Em resposta à oração fervorosa, Deus também pode mudar o curso da sua vida também, em nome de Jesus. Quando falamos em oração, falamos em perseverar constantemente, veja, até receber um sim, um não ou espera, mas eu vou orar, eu vou buscar, eu não vou parar de orar, porque o meu Deus é poderoso para reverter. A oração fervorosa não é aceita da noite para o dia, não, sabe? Não, ela não é feita, de uma noite para o dia, ela não é feita, eu vou orar da noite, aí acabou. Isso não é oração fervorosa, querido. A oração fervorosa é dia e noite sem cessar. Eu estarei orando, até receber do Senhor uma bênção. É como aquela parábola daquela mulher que estava lá insistindo com o juiz até que ele atendeu aquela mulher. É insistir até que Deus venha a operar. É isso que Jesus está nos ensinando lá. Amém? E olha, queridos, eu me comprometi a orar de segunda a sexta, e estou orando aqui de 8 às 9, e me comprometi de orar no Tadel, e eu estou aqui todo Tadel, tá? E eu desafio os irmãos a fazer o mesmo, amém? Glória a Deus. Para encerrar, como devo orar? Hebreus 4,16. Portanto, acheguemos-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, a oração é a nossa abordagem a Deus e devemos chegar com Ele com confiança. Quando nos chegamos a Deus, a fé ou confiança deve ser de quem sabe que não é perda de tempo falar com Deus. Sabe, não é perda de tempo, ao contrário, é certeza de que Ele ouve e certamente vai nos ajudar em nossas dificuldades, amém? É certeza. Porque alguns cristãos se aproximam de Deus humildemente, às vezes com a cabeça baixa, com medo de pedir, que Ele supra suas necessidades. Não, querido. O enganador colocou na cabeça de muitos cristãos que eles não merecem pedir nada, pois ele, como cristão, ainda peca. Aí eu não vou pedir nada não, sabe? Porque a situação está assim. Não, querido, confessa e Deus vai te abençoar. Outros oram de forma leviana, prestando pouca atenção no que dizem. Sabe por quê? Porque não desenvolveram o hábito de oração. Mas de vez, agora quando você começa a orar e desenvolve o hábito de oração, você pode ter certeza, as coisas vão começar a acontecer.
E falando nisso, queridos, vamos fazer isso? Vamos orar? Amém? Fique de pé no seu lugar. Saiba o seguinte: tenha temor de Deus e não medo, tá bom? Temor é saber que Ele está acima de tudo e, portanto, é santo e poderoso. Mas não é medo. Se aproxime de Deus. Venha ao Senhor. Eu vou convidar todos para vir aqui na frente. Nós vamos cear juntos, mas também nós vamos orar juntos, amém? Todos, por favor, podem vir aqui na frente.